noite a todos. Vamos começar a conferência então hoje, pessoal. E hoje o tema que a gente vai tratar é um tema muito falado, é um tema bem interessante, na verdade, que a gente poderia pegar, porque trata da psicologia humana e nos trata sobre alguns mistérios que vão muito mais além do que a gente imagina. Então, quando a gente fala o despertar da consciência, hoje a gente vai tentar entender de fato o que é isso e como esse despertar está relacionado a uma revolução que a gente pode fazer, uma revolução psicológica. Vamos tentar compreender um pouco o que é esse despertar da consciência de forma muito mais concreta. Então, damos prosseguimento para a conferência. Então, pessoal, uma primeira pergunta que a gente sempre gosta de fazer e que é base para a gente iniciar as reflexões. Inclusive, já aviso, a conferência hoje vai durar ali uns 40 minutos, 50 minutos, então a gente não pretende levar muito tempo, muito do seu tempo, mas só o suficiente para a gente poder conversar bastante. Então, assim, ó, vamos pensar um pouquinho o que nos faz humanos. Porque se a gente para pensar qual é a diferença entre nós, seres humanos, dos animais, o primeiro ponto é que nós somos um animal racional. Mas vamos pensar assim, qual é a diferença? Vamos tentar imaginar, tentar compreender, tentar descobrir o que nos diferencia dos animais. Então, se alguém quiser até tentar escrever no chat ali, a gente leria com o maior prazer. Qual é o elemento que nos diferencia dos animais? O que faz a gente diferente de qualquer animal? Entendem? É muito comum, vamos ver se alguém escreve alguma coisa, mas enquanto isso eu vou refletindo, porque, afinal, nós temos que saber aquilo que nos faz concretamente humanos. Porque, de alguma maneira, não é dizendo que nós somos superiores, mas de alguma maneira a gente está acima numa escala evolutiva. Nós estamos um pouquinho acima. E por sermos seres humanos, nos dá possibilidades diferentes. E que, inevitavelmente, está relacionado com aquilo que nos faz concretamente humanos. Então, vamos pensar aí, o que nos faz, de fato, humanos? O que nos diferencia dos animais? E algumas pessoas poderiam, por exemplo, dizer que é o intelecto, né? Uma pessoa, de uma forma muito lógica, a gente poderia dizer assim, bom, o que nos diferencia dos animais é o intelecto. Porque, afinal, nós pensamos, né? Nós temos uma certa capacidade de usar o nosso cérebro, vamos dizer assim, o intelecto. Porém, os animais também usam o intelecto. Porque, afinal, os animais pensam. Ó, o livre-arbítrio, o Ederson falou. Muito bom, Ederson. Vamos chegar aí no livre-arbítrio, sim. Ótima escolha. Podemos dizer assim, ótima escolha. E, bom, primeiro fato não é o intelecto, porque os animais eles têm capacidade de pensar. Por exemplo, me impressiona muito ver os cachorros, aqueles cachorros policiais que trabalham junto com as corporações da polícia, porque esses cachorros têm uma inteligência muito grande. Então, além só de não ser o intelecto, não é a inteligência, porque geralmente a gente associa essas duas coisas, né? Mas não é exatamente isso, porque os cachorros podem ter inteligência. No reino animal a gente encontra diversas formas de inteligência. O macaco mesmo, ele cria equipamentos inteligentes, assim, ele pensa, consegue abstrair alguma coisa para criar, por exemplo, equipamentos para pegar banana, pegar frutos que estão mais altos. Os animais eles conseguem desenvolver esses tipos de ferramentas, desenvolvem esse tipo de artimanha. Então, se a gente pudesse pensar assim, bom, de fato não é a inteligência. Não é apenas isso que nos diferencia dos animais. Porque afinal os animais também conseguem ser inteligentes, eles conseguem pensar. Talvez eles não pensem com a mesma linguagem que nós pensamos. Mas, se a gente quer entender o que nos diferencia como seres humanos, talvez não seja a inteligência nem o pensamento. Alguns vão dizer que são as emoções, por exemplo. Não, porque nós temos emoções profundas e os animais também têm. Curiosamente, os animais também têm. Os animais conseguem sentir carinho, por exemplo, o que faz com que um animal doméstico, né, um gato, um cachorro, um passarinho, quando veja o seu dono se sinta bem, se sinta feliz, porque o dono alimenta, dá carinho, dá aconchego, dá uma casa, dá um abrigo. E o animalzinho, por exemplo, um animal de estimação, sente carinho pelo dono, sente ternura, muitas vezes a gente percebe que o animal sente amor realmente pelo dono, porque percebe que é ele que dá vida. Então, de uma forma muito concreta, não seria exatamente, tá? Não seria exclusivamente a questão da emoção. A emoção não é exatamente aquilo que nos faz humanos. E a gente poderia seguir muito mais refletindo sobre qual é esse elemento que nos faz de fato humanos. Então, de verdade, o que realmente nos faz humanos? E aí nós podemos chegar em duas respostas, que são as duas coisas que a gente pode filtrar como aquelas que
podemos pensar em duas respostas, né, que nos fazem como, de fato, humanos. E uma delas é o livre-arbítrio, a capacidade de escolher, e outra delas é a consciência. E olhem só que interessante. Nos faz humanos a capacidade de escolher. Porque por acaso alguém já viu, olhem que impressionante, alguém já viu um animal de repente falar assim, cansei hoje, não um leão, né? Ele fala assim, não, hoje eu não vou caçar não tô com vontade assim de caçar, não tô afim de, né? Vou morrer de fome. Alguém aí já viu um leão escolher morrer de fome, por exemplo, ou ver um cachorro recusar comida? Claro, sob dadas as circunstâncias, se ele já está satisfeito, ele recusa. Olha só que impressionante, os animais não podem ir contra os próprios instintos. Os animais eles são obrigados, o leão é obrigado a ser leão, então o leão caça. O cachorro é obrigado a ser cachorro, o pássaro é obrigado a agir como um pássaro, ele não tem escolha. Se aparece uma presa frente ao leão, o leão vai e ataca. Então, salvo os raros momentos, por exemplo, se o animal está satisfeito, ele não come, mas sempre o animal ele é compelido ao seu instinto. Mas o ser humano é uma coisa impressionante, porque ele pode escolher. E podendo escolher, nós podemos escolher, por exemplo, ir contra os nossos instintos. Por exemplo, se a gente está com fome, a gente pode escolher não comer. E mesmo assim passar fome. E o corpo e os nossos instintos podem estar gritando para a gente comer. Por exemplo, falar assim, Gabriel, come porque... ou nós que estamos escutando, né? Você que está escutando nesse momento, o seu corpo pode gritar e falar assim, come porque senão vai morrer. E você pode falar assim, não vou comer. Não estou afim. Mais impressionante ainda é que o ser humano tem tamanha liberdade a ponto de, por exemplo, fazer coisas que vão 100% contra os instintos. Por exemplo, um ser humano pode tirar a sua própria vida. Não é o aconselhado, mas poderia fazer. Por quê? Porque tem livre-arbítrio, tem poder de decisão, que é uma coisa que os animais exatamente não têm. O animal não pode ir contra o seu próprio instinto, mas o ser humano pode ir até mesmo contra o seu instinto. Então, um dos primeiros pontos, quando a gente fala do despertar da consciência, é perceber que o ser humano tem liberdade. O ser humano tem opção de escolha. Nós podemos escolher os caminhos que a gente quer tomar. Nós podemos escolher os rumos que a nossa vida vai tomar. Isso é o que basicamente todos nós estamos tentando fazer. Compreender melhor qual é o rumo que a nossa vida tem que tomar. Compreender melhor qual é o caminho que a gente deveria seguir. Então, esse é o primeiro ponto. Nós temos liberdade. Liberdade de escolha. Literalmente, sintetizaria, como o Ederson muito bem falou, nós temos livre-arbítrio. E agora nós temos outra coisa que nos diferencia dos animais, por exemplo, que é a consciência. E a consciência é uma coisa que se é muito falada, é muito associada com a capacidade da gente, vamos dizer assim, saber que existimos, né? Na psicologia é muito comum dizer que a consciência é saber que nós existimos. E se a gente for pegar de uma forma muito geral, nós acreditamos que temos consciência. Porque afinal, nós sabemos que nós estamos aqui, que nós existimos, acordamos de manhã, a gente faz as nossas coisas, vamos para o trabalho. Se alguma pessoa faz faculdade, ela faz a faculdade dela, vai lá, estuda. Se a pessoa tem um trabalho em tal turno, ela faz aquele turno, participa do trabalho naqueles momentos. E aparentemente está tudo certo, aparentemente a gente tem consciência, está agindo de acordo com a nossa própria consciência. Então, junto da liberdade, a gente tenta exercitar a consciência, que é a capacidade de saber que a gente está aqui, escolher as coisas. Essas duas coisas vão juntas, a liberdade e a consciência, né? O livre-arbítrio e a consciência. E nós acreditamos 100% de que a gente está consciente. E quem sabe a gente poderia começar a pensar que nós não estamos conscientes. Nós temos liberdade, podemos escolher, mas uma das coisas que é a reflexão e é de hoje é que quem sabe a gente não tenha consciência. Quem sabe a gente não esteja tão consciente assim.